Olá, hello, hi, chess. Se você mora em um país em que a língua materna não é o português e você está com dificuldade ou quer entender melhor como é o processo para educar suas crianças, você está no lugar certo. Eu quero compartilhar com vocês a minha experiência. Sou brasileiro, vivo na Áustria, sou casado com uma polonesa. São então, a princípio, três idiomas dentro de casa. E a minha comunicação com minha esposa é em inglês. Então, quatro idiomas inseridos dentro da cabeça da criança. Esse foi um processo complicado, que a princípio o nosso primeiro filho a gente penou bastante para entender como se adaptar um pouco a isso. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, não se preocupe em estar forçando a criança a aprender o idioma do país que você está vivendo. Foque sempre em estar falando sua língua materna para a criança, que é muito importante. Isso é realmente algo muito importante que eu aprendi por experiência da pior forma possível. Não se preocupe em falar outro idioma. A criança vai aprender por si só na escola, na creche, no dia a dia dela. Por que é importante você falar seu idioma? Em primeiro lugar, é a língua que você domina. É a língua que você, quando fala, você coloca a entonação correta, você coloca a frase de forma correta, acentuando de forma correta. Já se você fala o idioma que não é o seu, você pode, em primeiro lugar, ensinar algo errado para a criança. Você vai usar uma entonação diferente, uma pronúncia um pouco diferente. Uma experiência que eu tive aqui com nossos filhos, assim, por exemplo, às vezes pronunciava uma frase que teoricamente estava certa, as pessoas entendiam aqui, mas a pronúncia não estava 100% correta usada no dia a dia na rua. Então, hoje em dia, por a gente não falar com o nosso filho em alemão, ele hoje já corrige a gente. Então, é importante você focar no seu idioma e deixar que a criança aprenda sozinha na escola, com os professores, com os amigos, com os nativos, digamos assim. Então, sempre foque no seu idioma materno. É importante para falar com sua família. Se você precisar dar uma explicação para o seu filho de uma coisa que requer um pouco mais de elaboração, de física, sei lá, medicina, não importa o que seja, você precisa elaborar mais essa frase, essa explicação. Você vai saber no seu próprio idioma e vai saber passar a informação para o seu filho. E ele, com o tempo, ele vai saber adaptar isso para o idioma que ele precisa no dia a dia dele. Então, essa dica é muito importante. Outras dicas bem interessantes para você passar o conhecimento para a criança dentro do seu idioma materno. Uma coisa que a gente sempre investiu muito aqui na nossa casa. Livros. A gente comprou muitos livros interessantes que as crianças gostam muito, então a gente sempre senta com as crianças, a gente procura ler. Eu leio em português, minha esposa lê em polonês, e a gente sempre acompanha. Tanto que hoje, as crianças aqui em casa, elas conseguem conversar muito bem em polonês, em português, alemão, e já estão aprendendo um pouco de espanhol e o inglês. Então, uma criança, quando ela deslancha na questão da comunicação, você vai ver que ela vai aprender muito mais fácil, ela vai absorver muito mais fácil. Vai ser como se fosse uma esponja. Ela vai pegando as palavras, vai juntando e vai estar aprendendo. Outra coisa que no dia a dia você vai presenciar muito, por exemplo, você fala com sua criança no português, ela vai te responder alemão, inglês, seja lá no que for. Não passe para o idioma deles, certo? Não passe para o idioma que ele falou. Quando ele falar uma coisa para você por exemplo, em inglês, por exemplo, você repete o que ele perguntou em português e responde em português, porque ele vai assimilar a informação mais clara, vai aprender também a questão do português para aprofundar mais no português, que é uma língua importante, ele até precisa ter contato com sua família, você, com certeza, e é importante ele saber se comunicar. Ou quando for no viagem do Brasil, também é interessante ele saber se comunicar no Brasil. Por exemplo, meus filhos foram no Brasil, se comunicaram perfeitamente, ninguém dizia que vive fora do Brasil. E foi a primeira vez que foram no Brasil, pisaram no solo brasileiro. Então, essas dicas são bem interessantes. Eu vou estar tentando elaborar uma lista de coisas interessantes para serem seguidas. É claro que é muito importante você consultar um psicólogo, consultar a professora da sua escola, para entender como as coisas funcionam. E eu vou estar pensando em algumas ideias a mais e vou estar criando uns outros vídeos que vocês podem, mais curtos do que esse aqui, para que vocês possam estar acompanhando dicas bem interessantes, tá certo? Fique ligado e acompanhe os meus próximos vídeos.